Este programa tem o apoio cultural Copenhagen e Lua Music. Hoje o tema do Saladanete é a cirurgia íntima feminina. Para isso eu estou aqui com o Dr. André Colaneri, que é especialista pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Tudo bom, Dr. André? Tudo bom. Eu fiquei super surpresa com essa especialidade de cirurgia íntima feminina, porque é uma coisa que a gente não tem muito conhecimento. E pelo que eu soube, é uma das cirurgias que tem mais crescido, pelo menos no nosso país, não é? Tem crescido sim, porque cada vez se conversa mais sobre isso, expõe mais e divulga mais. Tem uma demanda muito reprimida, muitas mulheres se incomodam com isso há muito tempo. É comum chegar no consultório e falar: nossa, doutor, isso me incomoda desde a minha adolescência e agora que eu fiquei sabendo que tem como melhorar, então vim saber o que pode ser feito. E cada vez mais se divulga, estamos aqui divulgando, por sinal. Então, quanto mais pessoas sabem disso, vão saber que tem alguma coisa para melhorar na genitália, porque toda alteração estética, uma orelha de abano, ou uma gordurinha, ou uma flacidez, incomoda o paciente. Agora, a alteração na genitália, além de incomodar, afeta a parte sexual, né? Porque uma pessoa que tem vergonha de si, da parte íntima, vai ter uma dificuldade, um constrangimento muito grande na vida sexual. Na vida sexual. Então, eu acho que até é mais problemático do que um complexo de outra parte do corpo. Qualquer parte, acho que é duro, né? A pessoa não gostar e ter vergonha e ficar escondendo. Quanto mais você quer esconder uma coisa, mais ela grita, que não é o caso da parte íntima, né? Eu acho que, assim, querer esconder... não é que vai aparecer, mas vai travar, vai mudar a vida sexual da pessoa. Tem pacientes que têm dificuldade de se relacionar, nem procuram relacionamento, ficam totalmente enclausuradas, assim, não tem vergonha de se expor por causa disso, que né? Sofrimento, né? Retido, né? Não conta pra ninguém, diferente de outras coisas que podem falar, né? Tô com a orelha de abano, me incomoda, tal, apesar de todo mundo também que tem algum problema assim estético que constrange ficar envergonhado, mas essa é mais ainda. Até o paciente que sabe que sabe da cirurgia, que ouviu em algum lugar e que vai procurar o especialista para cirurgia, ele não conta para ninguém praticamente. Ele já deve vir assim meio a maioria opera, vai embora sozinho, não conta para ninguém. Se o marido ou a mãe sabe, já é uma pessoa, já é muito. A grande maioria chega sozinha, opera sozinha, vai embora de táxi, não conta para ninguém e resolve o problema dela, mas silenciosamente. Diferente de uma prótese de mama, que quando põe já fala para as amigas, já mostra, porque né? Não pode nem esconder, então, né? Porque é uma coisa então que divulga mais rápido, né? Então todo mundo sabe de alguém que pôs uma prótese de mama, pode perguntar como foi. Plástica de mama é difícil alguém que não tem, né? Mudou muito. É a segunda cirurgia mais realizada, fora a lipoaspiração e a prótese de mama. Lipoaspiração é a primeira, segunda. E essa cirurgia íntima... em que lugar no ranking? Ela não tem uma frequência tão grande que nem as outras, ela ainda está no começo, enquanto, né? Mas com a divulgação tende a crescer e, como você falou, é uma das que mais tem crescido pela divulgação, né? Você estando em cima, com o corpo que você acha que está dentro dos padrões que você gosta, a sua autoestima, o seu bem-querer, o seu comprometimento até com o seu parceiro, ele cai, assim, ele sobe em 1000%. Eu acho que é muito importante você estar se sentindo bonita, mesmo porque você transmite isso daí. E ao transmitir, o homem, o seu parceiro, ele vai achar você até mais bonita, porque você passa isso. E a vida, assim, é um espelho. Aquilo que você transmite, reflete, ele volta para você. Como é que aconteceu para você, né, se especializar nisso? Porque são poucos os médicos que operam. O que acontece é que você vai operando, começa a divulgar e começa a conversar sobre isso, vai pegando experiência e vai aumentando e acaba virando referência depois de um tempo, né? E a demanda, ela é muito reprimida, né? Existe a demanda, mas como eu falei, né, pouca gente tem a orientação sobre a cirurgia, conhecimento que existe essa cirurgia para fazer, os pacientes não sabem,
e quando eles sabem, eles vão atrás, né? Então, como é que eles ficam sabendo uma vez que a própria cliente, a tua paciente, não conta? Então, como é que eles Não existe boca a boca nesse tipo de então, cirurgia, né? Geralmente ou leu alguma coisa numa revista ou num site, foi procurar no Google sobre isso, ou numa entrevista como essa, que alguém fica sabendo e acaba procurando as informações. Em média, quantas cirurgias você faz por mês? Toda semana tem uma dessas, né? Lógico que a cirurgia plástica ela é sazonal. Né? Em julho você tem o dobro do movimento de um mês normal, né? Mas essa é uma cirurgia que a pessoa pode fazer em qualquer época do ano. Porque... Essa é uma cirurgia que eu acho até que... Estamos falando da ninfoplastia, né? Que é a redução dos pequenos lábios vaginais. Para cirurgia íntima tem vários tipos de cirurgia. Sim, a gente até precisa, antes de qualquer coisa, falar de cada uma delas. Porque, assim, já há muitos anos que eu ouço dizer do perineoplastia, é isso? Então, mas a perineoplastia, ela é uma cirurgia divulgada porque é uma cirurgia do laceamento da musculatura vaginal. Já é costume há muito tempo, funcional, né? quem faz é o ginecologista, inclusive. Normalmente é o ginecologista. Tá. Não é uma cirurgia estética, é uma cirurgia funcional. O ginecologista faz, eu faço a parte estética da região genital. Então, quais são as cirurgias? A mais feita é a ninfoplastia ou labioplastia, que é a correção dos pequenos lábios vaginais, que são aqueles lábios internos, né? Porque os grandes são os externos. Agora, quando eles estão aumentados, eles saem e acabam ficando extrusos, ou seja, aparentando por fora dos grandes lábios. Fica uma rebarba, isso causa um constrangimento, né? Fica esteticamente feio, às vezes marca num biquíni, numa calça, e em poucos casos pode machucar até e fazer alguns machucadinhos ou dar candidíase de repetição, né? Que pode acontecer também, mas 95% dos pacientes procuram pela parte estética mesmo. Essa é a mais procurada das cirurgias íntimas. É a mais procurada. A segunda é a Monte de Vênus, né? A redução do Monte de Vênus, que é aquela gordurinha que fica em cima do pubis, embaixo da barriga, acima da vagina, na região do biquíni, que se aumentado marca também o biquíni, uma calça justa. Então tem mulheres que não usam nunca calça justa, sempre tem uma roupa mais solta, uma roupa mais frouxa, por vergonha daquele volume. Ele pode ter só gordura ou pode ter um pouco de flacidez também se tiver um excesso de pele. E a terceira cirurgia mais procurada da região genital, a cirurgia íntima, é a correção dos grandes lábios vaginais, que são aqueles externos, né, que geralmente na juventude eles são gordinhos, mas com o passar do tempo, perto da menopausa, eles começam a atrofiar, ter uma absorção da gordura. Então é como uma flacidez nessa parte próximo dos 40 anos. Então fica sobrando um pouco de pele, incomoda, e daí você pode corrigir essa flacidez dos grandes lábios também. Eu fiz a ninfoplastia e eu fiz a lipoescultura, que seria, eu tirei a gordura do Monte de Vênus e foi colocado nos grandes lábios. O pequeno lábio, ele era assim, ele era maior do que o grande. Então, exemplo, na relação sexual ela doía e assim, eu achava assim muito feio a estética. E quando eu tinha a relação, entrava junto com o pênis, entrava e isso incomodava demais. Então eu não queria, eu achava assim que alguma coisa estava fora do comum. Então foi cortado. O Monte de Vênus, ele fica assim meio gordinho. Então quando você coloca uma roupa, ele fica muito assim visível e aquilo me incomodava. Como eu já estou com uma idade já de 50 anos, então com a idade o grande lábio, ele dá uma murchada. Então, é colocado, tira essa gordura do Monte de Vênus e aplicado no grande lábio, que ele volta a ter, assim, a aparência de uma vagina jovem. Mas cada cirurgia dessa é um tipo de procedimento, né? Cada cirurgia é um procedimento diferente, né? A cirurgia dos pequenos lábios vaginais, a ideia é tirar o excesso dos pequenos lábios vaginais, não é tirar todos os lábios vaginais, né? Não amputar. É tirar aquela rebarba que fica para fora dos grandes lábios, que fica aparentando que incomoda, deixando o que está embutido, digamos aqui, escondido dos grandes lábios. O Monte de Vênus é reduzir o volume e corrigir a flacidez. Então, se é uma paciente jovem que não tem flacidez de pele, só tem o volume, faz uma lipoaspiração, retira aquele volume, a pele retrai e resolveu. Normal, só agora, como uma lipo normal. Uma lipo normal. Agora, se tem pacientes que
tem uma flacidez de pele já, ou porque emagreceu demais, ou fez cirurgia bariátrica, ou engordou e emagreceu muito, ou já teve várias gravidezes, e que acaba, além do monte de Vênus gordinho, ter alguma flacidez, você pode fazer a lipo e puxar um pouco de pele, tirar um fuso de pele onde seria uma cesárea, fica uma cicatriz parecida com uma cesárea. Que seria da cesárea. Da cesárea, e você estica aquela pele para cima. Tá. E no caso dos grandes lábios, por exemplo, também corta, fica a cicatriz para dentro? Como é que... Então, se você resolver corrigir a flacidez dos grandes lábios tirando pele, vai ficar a cicatriz, com certeza. A cicatriz não some? Não é um lugar de... Não, uma vez cortado sempre tem cicatriz, né? E ali é uma parte de pele, não é mucosa, né? A mucosa, que é a parte dos pequenos lábios vaginais, da boca, da vagina, é uma cicatriz muito boa, muito difícil de ver. Os grandes lábios vaginais já é pele mesmo, então é uma cicatriz diferente, mais visível, apesar de estar lugar com pelo e tudo mais, é sempre uma cicatriz menos interessante, digamos assim. Agora, o que a gente costuma fazer não é cortar os grandes lábios, né? Corrigir a flacidez pelo motivo que ela foi causada. Qual é o motivo que ela foi causada? Ela tinha gordura, ela estava esticadinha. Com o passar do tempo, teve uma reabsorção dessa gordura e ficou flácido porque faltou enchimento. Então, vamos encher de novo. Então, pega a gordura, faz uma lipoaspiração em outra área e enxerta a gordura nesse lugar. Então, você vai dar o volume novamente do volume que perdeu. Então, você está corrigindo, você está rejuvenescendo a região, por quê? Está voltando no tempo como ela era antes. Porque quando jovem ela era esticadinha, gordinha. Aí os grandes lábios, daí você enxerta a gordura, aquela pele vai distender e vai ficar mais esticadinho, sem corte, sem cicatriz, sem nada. O que é comum também nessa época da menopausa, porque a mulher ela tem essa absorção de gordura, os grandes lábios vaginais eles diminuem e acaba expondo os pequenos lábios vaginais, que não expunha antes. Então, quando eu era jovem não tinha isso daí, será que cresceu? Dá a impressão que cresceu realmente, mas na verdade é uma desproporção, que os grandes lábios estão aqui, os pequenos estão aqui, acaba fazendo isso. Então você pode levantar aqui e, se precisar, tirar um pouquinho dos pequenos para você voltar a esticar os grandes lábios. Eu acredito que foi mais ou menos quando eu tive meu segundo filho que eu deparei que o meu pequeno lábio era mais assim desenvolvido, no caso, seria. Eu li na internet que o pequeno lábio, quando a pessoa ele pode ser desenvolvido em relações sexuais ou então em partos, mas no meu caso não, porque eu tive parto cesárea. Pode ser também por causa de hormônio, que eu tive problemas que eu não segurava filhos e tudo mais, então eu tive que tomar vários hormônios tal para segurar. E qual a idade que as mulheres mais procuram esse tipo de cirurgia? A cirurgia íntima, a ninfoplastia, que é a mais procurada, ou labioplastia, ela é mais procurada quando a mulher está com uma vida sexual ativa ou prestes a entrar, né? Pacientes mais jovens. Pode ser feito a partir dos 15 anos, né? Porque a mulher hoje com 14 anos já é uma mulher feita, com 15 anos já tem corpo de mulher feita. Precisa já estar com a estrutura... porque os pequenos lábios vaginais eles crescem, né? Não tem nenhuma menina, nenhuma criança com hipertrofia de pequenos lábios vaginais, porque eles fazem parte dos caracteres sexuais secundários, que é o quê? A mama cresce na puberdade, os pequenos lábios crescem, os pelos crescem. Então, todo esse desenvolvimento acontece na puberdade. Então, você vai ter o aumento deles, ou o exagero do aumento deles, que é a hipertrofia, depois dessa idade. Agora, pode operar virgem? Pode operar virgem. E é comum a gente operar, a mãe traz junto a filha, porque vê o constrangimento, às vezes a filha comenta, porque quem começa uma vida sexual já com um tabu, já com um problema, se sentindo diferente, provavelmente vai ter um complexo o resto da vida com isso. Então é melhor já corrigir antes para passar a vida sexual mais tranquila. Agora, mulheres de 60 anos podem fazer ninfoplastia? Dificilmente, porque você vai se incomodar com a sua genitália na hora que você está tendo relação sexual, ou com vontade de ter. Então é uma cirurgia mais procurada para os jovens, né? É difícil alguém depois de 60 anos querer fazer isso ou se incomodar nisso. É mais comum, né, depois como eu falei, da menopausa, procurar
Pode ter a hipertrofia dos pequenos lábios, mas associado com uma flacidez dos grandes, né? Ou com uma gordura no Monte de Vênus, e fazer uma associação. Né? Mas pode ser que a pessoa também só ficou sabendo que poderia fazer alguma coisa agora. Pode ser, mas acha? nessa idade já tem geralmente a flacidez dos grandes lábios. Né? Então não é uma cirurgia pura da ninfoplastia, geralmente ela é associada com um enxerto de gordura nos grandes lábios, ou uma lipoaspiração do Monte de Vênus. Né? Então a cirurgia pura, só ela, de ninfoplastia ou labioplastia, é geralmente paciente de 15 anos, até 40 anos. Né? Depois disso, sempre é comum ter uma associação dela com a flacidez dos grandes lábios ou a do Monte de Vênus. Agora, há quanto tempo já existem essas cirurgias? Não é de hoje, já tem vários anos que existem, elas sempre estão aperfeiçoando. Né? Hoje é uma cirurgia bastante simples, que se opera com anestesia local e sedação, dura em torno de uns 40 minutos a labioplastia, né? E o paciente dorme e fica acordado? Olha, para ficar acordado precisa ser um paciente muito zen, né? Porque apesar da anestesia, depois de anestesiado não doer, logicamente, a anestesia é num lugar chato, né? Então você fazer anestesia, várias picadinhas durante todo o trajeto dos pequenos lábios, arde, incomoda, dói um pouco. Então é interessante associar uma sedação, que o paciente dá aquela dormida, que nem uma endoscopia, ele dá uma dormida, acordou, está pronto, né? Uma cirurgia rápida de 40 minutos. E alguns pacientes fazem acordados, mas tem que ser um paciente muito tranquilo, que não tem estresse, que não tem medo de agulha, que não vai estar no centro cirúrgico estressado, num ambiente diferente. É uma posição chata, é ginecológica, né? Então tem mais gente, mais pessoas no centro cirúrgico, tem o cirurgião, o instrumentador, parte da enfermagem, né? Então é melhor fazer com sedação, que o paciente não passe estresse nenhum, dorme, acorda, está pronto, tal, vai embora no mesmo dia, né? E a maioria opera numa sexta e trabalha segunda-feira. Então fica sexta, sábado e domingo recuperando, volta a trabalhar na segunda-feira, não conta para ninguém e tal. E o pós, como é que tem que ser? Então, da labioplastia ou da ninfoplastia, você não deve fazer exercícios físicos ao menos de 21 dias a um mês, né? Relação sexual também, no mínimo um mês, dependendo da recuperação, se inchou muito ou não. Né? Às vezes se incha bastante, é um pouquinho mais, né? Mas a vida de trabalho, de escritório, uma vida normal que a maioria dos pacientes tem, pode dirigir, pode trabalhar, mexer no computador, falando no telefone, né? Não vai ficar fazendo exercício, correndo, né? Então, por isso que a maioria volta rápido às atividades. Exercício, mais ou menos 21 dias ao mês. Eu já sabia o que eu queria. A melhor parte seria, né, assim, você escolher um bom cirurgião plástico, no qual você sinta-se à vontade, confiança. Fui na consulta, falei para ele qual seria o que eu esperava da cirurgia plástica e fui muito tranquila. E o meu pós-operatório foi, assim, super tranquilo, não tive problema nenhum. A lipoescultura fica um pouquinho roxo, isso é normal, e que, nossa, foi ótimo, não tive problema nenhum, nenhuma dor, nem nada. Eu estou no Japão há 15 anos. Lá no Japão existem clínicas, existem médicos cirurgiões plásticos, mas assim, eu não tenho confiança em fazer lá, por isso que eu vim para cá. O ano passado, em fevereiro, eu vim para fazer aqui, porque aqui eu consigo falar assim, a língua e me comunicar para dizer para o médico o que eu espero da cirurgia. Em cirurgia plásticas íntima, eu nunca ouvi falar lá assim, que ninguém fez. Então, quer dizer, as pessoas não se ligam muito nisso, mas eu não, eu gosto, eu acho assim, que é o todo. E você tem relatos no pós-operatório da vida da pessoa que mudou? Tem alguma coisa em especial? Elas costumam voltar para contar, né? Como é que faz parte o acompanhamento pós-operatório, né? Então a gente acompanha no primeiro mês, quase semanalmente, depois com 1 mês e meio e geralmente vai até 2 meses. Depois de liberar a relação sexual, a gente pede um retorno depois para ouvir do paciente se está tudo bem, se incomodou, não incomodou. Ninguém nunca falou que incomodou, mas é bom a gente ouvir que está tudo bem, tranquilo, antes de dar alta, né? Então a gente tem esse acompanhamento, os pacientes acham que melhora bastante, tira aquele peso, ficam mais aliviados, né? A grande maioria fica muito feliz com a cirurgia. Já aconteceu de ser, por exemplo, o parceiro que toma a iniciativa de pedir para que a parceira faça alguma coisa desse tipo, ou é sempre a mulher que toma a iniciativa?
A maioria é a própria paciente. Tem muitas pacientes que falam, olha, meu marido nem acha ruim, nem queria que eu fizesse, mas me incomoda, me constrange, eu queria fazer. Se alguém falou para chegar lá, eu não fiquei sabendo. Pode ter acontecido, mas a paciente não vai falar, estou aqui pelo meu marido que se queixa, porque se eu perguntar para ela, e por você está tudo bem? Está tudo bem, eu não vou operar alguém que acha que está tudo bem. Eu nunca tive problema, ninguém assim reclamou ou assim fez alguma sátira em relação à minha vagina, nada, assim, nesse sentido não tive problema algum, mas eu não gostava. Muitas vezes, assim, na relação, até eu ficava puxando, assim, meio do ladinho, porque incomodava, porque como entrava e eu não estava sentindo, eu me sentia um desconforto, então eu mesma, né, eu dava umas puxadinhas assim para ver se ele se saía para eu poder dar continuidade e sentir também prazer, porque na verdade não é só o homem que precisa sentir, a gente também, né? Mas normalmente a pessoa vai por estética ou porque A é uma maioria coisa por que estética, incomoda? Né? O que, assim, existe algum problema que pode causar além da estética? Então, a maioria é por estética, mas uma pequena parte pode ter machucado mesmo. Se é uma hipertrofia muito grande, uma calça apertada pode machucar, pode ferir, fazer machucadinhos, andar de bicicleta pode incomodar, pode ter candidíase, que é uma infecção por fungo, né, por ficar muito úmido, muito machucadinho ali pela compressão da calça. Então, uma pequena parte pode ter essa alteração física mesmo, né? Agora, a grande maioria é constrangimento e a parte psicológica mesmo. Já aconteceu de ter recidiva? De operar e depois ter que fazer não teve, porque assim, os pequenos lábios só crescem se tiver estímulo para crescer, né? E o estímulo geralmente é hormonal, por isso que cresce na puberdade, né? Então, se a paciente é adulta, já passou pela puberdade, não tem nenhuma alteração endocrinológica, ou seja, não tem nenhuma glândula que produza mais, que tenha alteração hormonal, né? Ou se não faz uso de anabolizante, não faz uso de um hormônio de fora, exógeno, não tem por que o pequeno lábio crescer, né? Sobre o Monte de Vênus, também não teve recidiva, mas se a paciente comer demais, engordar demais, ela até pode ter uma recidiva. Apesar que no Monte de Vênus vai engordar muito menos que na barriga e nos outros lados que não foi feita a lipoaspiração. Porque ali vai ter muito menos células e aquelas poucas células vão crescer menos, né, do que as outras regiões. Geralmente, então, onde você faz a lipoaspiração, cresce menos porque gordura. tem menos células, né? Então, aquelas células elas aumentam de tamanho, mas é um volume muito menor. Então, para o paciente ter uma recidiva de um aumento do Monte de Vênus, ele vai ter que crescer muito as outras partes, ou seja, vai ter que ficar muito acima do peso, engordar demais. E quais são as causas, né, dessa diferença de uma para outra, como você falou, hormonal? Tem gente que já nasce assim, ou só aparece mesmo nesse momento da puberdade, onde crescem os pequenos lábios vaginais depois da puberdade que aparece. Nenhuma criança tem hipertrofia. O Monte de Vênus aumentado é gordura, né? Então, a partir do momento que começa a comer muito, pode aumentar. Lógico que tem uma predominância familiar, né? Então, é o tipo de distribuição gordura do paciente, né? A distribuição de gordura, tem famílias que têm gordura no culote, outras que têm na barriga, né? Então, você vê a mãe, a filha, é uma distribuição parecida. Então, aquela que tem um aumento grande do Monte de Vênus, provavelmente na família é uma distribuição semelhante, né? Agora, a atrofia dos grandes lábios, aí já é geralmente uma decorrência da idade. Também tem uma parte genética, né? Porque tem gente que tem os lábios gordinhos, tem gente que tem os lábios mais magros, né? Então, uma distribuição de gordura, como toda distribuição de gordura tem a parte genética, mas tem a parte comportamental, né? Se comer demais, engorda, se não comer, emagrece. É uma gordura como outra gordura, né? Você estava falando de anabolizante, né? Tem muitas mulheres hoje que tomam anabolizante. Então, assim, tomou anabolizante, acontece isso ou pode não acontecer? Medicina nunca é 100%, né? Então, pode não acontecer. Mas é uma tendência. É um dos efeitos colaterais do uso do anabolizante, né? Mas, assim, a pessoa usa e aí cresce, né, os pequenos não volta lábios, mais. E mesmo que ela pare de tomar, não volta. Não volta.
Então, a tendência, quem toma anabolizante já sabe que isso pode acontecer. Quem toma anabolizante, a mulher pode ter hipertrofia do clitóris, inclusive, dos pequenos lábios, o homem da ginecomastia, que é as mamas, né, masculinas quando crescem. Então pode também aumentar no homem a ginecomastia. Tudo por aumento do anabolizante, do hormônio. Doutor André, quanto à ninfoplastia, existe algum problema de perda de sensibilidade? Alguém já relatou isso ou isso não acontece? Não, isso não acontece porque o que se tira é o excesso, o que está para fora. O que está para dentro continua igual. Então a gente tira a ponta. Imagina que tira a ponta do dedo. O que está aqui continua sentindo, porque o nervo vem por aqui. Então toda a região que fica não tem alteração nenhuma da sensibilidade. O que pode acontecer é ter uma melhora da vida sexual, não por causa da cirurgia em si. Operou, sinto mais prazer. Não. Mas por você ficar mais à vontade para ter a vida sexual. Aquilo que incomodava, o paciente constrangido, que se sentia mais recatado, que tinha vergonha, passa a não ter mais vergonha. Então tira aquele peso das costas e, logicamente, passa a aproveitar mais a vida sexual mais tranquila, com mais prazer, e pode melhorar a qualidade da vida sexual por tabela, né? Então não é que influencia na melhora do prazer sexual diretamente, mas indiretamente, por tirar esse peso, pode sim ajudar. Eu acho que toda mulher, na verdade, ela quer se sentir gostosa, querida. Depois que eu fiz realmente a cirurgia, eu me sinto mais confiante, mais mulher, mais gostosa. E eu acho assim, que tanto para o parceiro também é bem melhor para ele. É muito mais prazer, mesmo assim, não tem mais constrangimento nenhum e nem nada vai impedir, assim, na hora da relação em si, na hora da penetração, não vai ter mais aquela, por exemplo, o pequeno lábio incomodando na relação ou no prazer, né, também. Então, quer dizer, para mim tá ótimo. Olha, gente, sem risco, né? Só resolvendo problemas, principalmente psicológicos, né? Nem tanto físico, quer dizer, na verdade você resolve o problema físico e acaba resolvendo o problema psicológico da pessoa. Então, eu acho bem interessante, acho que é importante saber, né? As pessoas interessadas já sabem que podem procurar o Dr. André. E muito obrigada por ter vindo aqui, por esclarecer. E agora tem um presente para você, que é o chocolate da Copenhagen, copenhagen.com.br, os melhores chocolates. Você que está aí com água na boca, entra no site copenhagen.com.br, escolhe lá o seu preferido e corre para uma loja, né? Agradeço, obrigado. E obrigada por ter vindo, parabéns pelo seu trabalho. Graças. E volte sempre com novidades, porque além dessas cirurgias íntimas femininas, tem todo o universo da cirurgia plástica, né? Que cada vez cresce mais. Tá joia, agradeço. Obrigado. Muito obrigada, beijão pra você. Beijo pra você. Este programa tem o apoio cultural Copenhagen e Lua Music.